O funeral do Papa Francisco acontece amanhã, mas o que deveria ser uma cerimônia solene pode, na verdade, marcar o início de algo muito maior. Lula, Milei, Trump, Zelensky, Macron. Líderes com histórico de tensão, acusações públicas, guerra ideológica. E amanhã, eles estarão no mesmo lugar, sob o mesmo teto. Coincidência? Milei já chamou Lula de comunista e corrupto. Trump não esconde o desprezo por Zelensky. Lula e Milei evitam até se olhar. E todos eles estarão frente a frente no coração do Vaticano. Eu, sinceramente, não sou diplomata, mas eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Eu, sinceramente, acho que há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Acho que o Zelensky foi humilhado. Acho que, na cabeça do Trump, o Zelensky merecia isso. Acho que a União Europeia foi prejudicada com o discurso do Zelensky. E eu disse ao presidente da Alemanha, é bem possível que a Europa fique responsável pela reconstrução da Ucrânia, é bem possível que a Europa fique responsável pela manutenção da OTAN e é bem possível que a Europa seja responsabilizada, sabe, pelo desastre que está acontecendo. Quando, na verdade, não é um problema de nenhum país, é um problema de irresponsabilidade de gente que não quer discutir a paz e que prefere discutir guerra. A igreja está em silêncio, mas é um silêncio tenso. O próximo Papa pode reforçar ideologias ou quebrá-las. Pode unir ou dividir ainda mais. Mais de 130 cardeais estarão isolados, sem contato externo, para escolher o novo líder da igreja. Pelo menos é isso que dizem. Mas será mesmo que não há influência de fora? A escolha do novo Papa define muito mais que o futuro da igreja. Ela define posturas políticas, define alianças e pode até influenciar conflitos armados. Hoje, 3 cardeais são citados como de preferência para a direita. O primeiro deles, Robert Sarah, da Guiné. O segundo, Peter Erdo, da Hungria. E por último, Raymond Liu Burke, que é dos Estados Unidos. Sarah se tornou cardeal durante o pontificado de Bento XVI. Tem posições firmes contra o aborto e a eutanásia. Por suas posições consideradas ortodoxas, Sarah era uma referência frequente em discursos, por exemplo, do ex-chanceler brasileiro indicado por Jair Bolsonaro, Ernesto Araújo. Já Erdo é um crítico frequente da esquerda e das imigrações. Ele se tornou cardeal durante o pontificado de João Paulo II. O cardeal é contra, por exemplo, a bênção para casais do mesmo sexo e a comunhão para divorciados. É um dos poucos conservadores citados pela imprensa italiana na lista de favoritos. E por fim, Burke, por sua vez, que já fez declarações favoráveis a Donald Trump e se tornou cardeal durante o pontificado de Bento XVI. Ele já se posicionou contra a flexibilização para a imigração e também para o aborto. Ele é considerado uma espécie de contraponto entre os demais cardeais americanos, que são alinhados a Francisco e críticos a Donald Trump. A expectativa, como nós já dissemos, é que o conclave para a escolha do novo Papa tenha início na segunda semana de maio. No total, 108 dos 135 cardeais que participarão da votação chegaram ao posto no pontificado de Francisco. Isso não significa que o próximo Papa será progressista. A imprensa italiana diz que, por haver uma maior quantidade, pode ser que seja também um nome moderado. Mas, por tradição, a gente sempre tem um Papa conservador e um Papa progressista, um Papa conservador e um Papa progressista. O que diz a imprensa italiana que interessa um pouco mais sobre o perfil do novo Papa. O Papa Francisco indicou muitos cardeais de locais muito longínquos. Então, os cardeais não se conhecem. Então, a possibilidade maior é que haja uma espécie de pulverização de nomes, que o conclave seja um pouco mais longo, mas que acabe indo para nomes da Europa, que seriam os mais conhecidos da maior parte dos cardeais. Entre os nomes mais cotados estão Tagle progressista, Parolin diplomático, Zup social, Sara conservador, Turkson africano e símbolo de representatividade global.
Enquanto isso, especialistas no mundo todo já alertam. A sucessão do Papa Francisco pode interferir diretamente em políticas públicas, decisões internacionais e até no equilíbrio de forças entre continentes. Estamos em um mundo fraturado. Conflitos, mudanças climáticas, tensões sociais. Caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, eu quero te perguntar o seguinte: que mundo o próximo Papa recebe, né? Com quais desafios, tanto na esfera das guerras, na esfera do meio ambiente, da intolerância religiosa, qual mundo o Papa recebe, o próximo Papa, o sucessor de Francisco, receberá, com quais desafios aí para conseguir sanar nos próximos anos? Um mundo à beira da guerra, né? de uma grande guerra. Se a gente olhar para a Segunda Guerra Mundial, que não começou com uma grande guerra, a gente consegue fazer uma analogia. Uma Alemanha projetando poder sobre a Europa, com no início da guerra o apoio do Hitler, que tinha o apoio do Stalin. Depois o Hitler traiu o Stalin e marchou contra a União Soviética, que fez uma aliança com o Mussolini, na própria Itália, foi derrubado em 1943, eles fizeram uma aliança com o Japão Imperial. Então eram 3 guerras separadas, o Japão Imperial projetava poder sobre a China e a Itália projetava poder sobre o mar Mediterrâneo e a Etiópia. Nesse momento nós temos uma Rússia que projeta poder sobre a Ucrânia e ameaça os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, países que já fizeram parte da União Soviética. Uma China que projeta poder sobre o Mar do Sul da China, sobre Taiwan, mas também territórios marítimos de outros países vizinhos. Um Irã que alimenta grupos terroristas como o Hamas, os Houthis do Iêmen, a Jihad Islâmica na Palestina, o Hezbollah. E aqui na fronteira do Brasil a Venezuela, tem 2.200 quilômetros de fronteira seca com o Brasil e recebe armamento e dinheiro da China e da Rússia. Todos esses países já formam um grande bloco. Então, e essas guerras, a guerra que Israel trava, as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia, são conectadas porque o Irã fornece os drones Shahid que a Rússia usa para atacar a Ucrânia e alimenta grupos terroristas que atacam Israel. Então já existe um grande de países. A nova liderança da Igreja Católica pode ser o símbolo da resistência ou o estopim de uma nova crise internacional. São 1,3 bilhão de fiéis, 5 líderes mundiais reunidos e uma única decisão que pode mudar tudo. Amanhã o mundo se despede de um Papa. Mas talvez o que esteja começando seja algo ainda maior. O mundo está prestes a mudar. A pergunta é: para onde? Você acredita que essa sucessão pode afetar o mundo? Comente sua opinião.